Olá, eu sou Roberto Albertin, você está no Fragmentos Espíritas. No Evangelho de hoje, para a nossa conversa aqui no canal, o tema que caiu ele é bastante falado, mas pouco executado, que é a indulgência. O que é ser indulgente? Ser indulgente é ter uma disposição para desculpar, para perdoar, para ser tolerante. E de uma certa forma, a gente não exerce isso. A gente sempre olha o outro, a gente sempre julga, né? A trave que está no olho dele, esquece o argueiro que está no nosso, ou vê o argueiro no dele, esquece a trave que está no nosso. A gente critica, sabe, de forma contundente, como se nós também não praticássemos aquilo, ou se não fizéssemos coisas piores. Quem na face da terra tem condições de julgar alguém? O próprio Cristo, ele pede para que a gente não julgue para não ser julgado, porque com a mesma severidade que a gente julga, a nossa consciência vai nos julgar. Não vai ser Deus que vai dizer, olha, você julgou, eu vou te julgar. Deus está acima disso. Deus não está preocupado como você faz a coisa acontecer. Porque você que vai ser responsabilizado por aquilo e você mesmo vai se penalizar diante daquilo. É a sua consciência no momento oportuno. Quando você chegar a uma certa maturidade, a um certo nível de consciência, é que você vai se ver como grande ofensor da lei divina e vai se julgar com a mesma intensidade, a mesma força que você fez isso com o outro. Porque só aquele que tem anestesiado a própria consciência que se vê na posição de julgar alguém, de atacar pedras. Por isso que o Cristo pergunta àqueles que levaram a mulher adúltera na presença dele, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Os primeiros a se retirar foram os mais velhos, que pecaram muito. Né? Depois os mais novos, não ficou ninguém. Ele pergunta, cadê aqueles que te acusaram? Se foram. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e dá o maior exemplo. Eu acho que é o maior conselho que o Evangelho poderia dar a todos nós. Vai e não peques mais. Ele não está dizendo que você não terá tentação no meio do caminho, ele não está dizendo que será fácil, ele não está dizendo que você vai conseguir, ele está dizendo para você tentar. E da mesma forma que o outro tenta, você também tenta. Então por que você se acha na condição de poder julgar ele? A indulgência é um dever moral, pouco exercido, como a gente já viu. Mas é um dever moral nosso estender a mão àquele que está na situação difícil. Quando alguém chegar para você para falar mal de outra pessoa, tente amenizar o que o outro fez. Não aquele que falou sobre a vítima do comentário. Sabe, porque da mesma forma que ele teve as razões dele para se equivocar nas ações, aquele que está vindo fazer o comentário também está se equivocando. E se você concordar e disseminar, você também entra em equívoco. Procure ver o lado melhor que cada um carrega dentro de si. Não seja você aquele a tirar a pedra, porque a pedra volta. Tudo aquilo que a gente joga para o universo volta. Quem planta, colhe. Não sejamos infantis em achar que hoje, frequentando a casa espírita, tomando passe, bebendo água fluidificada, trabalhando pela casa, temos condições de julgar qualquer outra pessoa que seja. Nosso passado é pecaminoso demais, usando um termo que nem é muito utilizado dentro do espiritismo, né? Mas a gente tem um passado muito deletério, a gente tem um passado muito obscuro, sabe? A gente não tem condição real de julgar ninguém. Muito pelo contrário. Temos a condição de perdoar ele por identificar nele um erro nosso. E sabendo que ele faz a mesma coisa, ter compaixão. Se já, hoje, estamos um pouco mais libertos daquele erro. E dizer, bicho, vamos fazer desse jeito, não faça mais dessa forma. Pense nisso, olhe por essa ótica, pense desse jeito. Tente controlar essa parte. A gente tem a obrigação de ajudar, não é de julgar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para
nos vermos na condição de poder atirar pedras, de fazer um julgamento, de acusar, ninguém aqui tem condições disso. Tem uma passagem bíblica que não diz assim, né? Antes de tu vir render culto aqui no altar, primeiro te reconcilia com teu irmão. Como é que você pode fazer reconciliações a não ser perdoando, a não sendo indulgente? Não tem como você fazer isso. A gente precisa fazer essa parte. Tudo no seu tempo. A gente sabe que às vezes a gente precisa de um tempo maior para digerir as coisas que fizeram com a gente, precisa de um tempo maior para assimilar. Às vezes a pancada vem de uma pessoa muito próxima, que machucou muito a gente, então a gente tem que ter, sabe? Mas a gente precisa tentar. A gente não deve falar das pessoas, a gente deve evidenciar as qualidades delas, sabe? A gente não deve pensar nas pessoas como, fulaninho fez tal coisa. Um exemplo simples, fez a mulher dele passar uma vergonha, um exemplo. Mas será que fulaninho se resume a isso? Será que fulaninho não é um bom pai? Será que fulaninho não é um bom trabalhador? Será que fulaninho não é uma pessoa que tolerou muito, aí chegou ao ponto de não conseguir controlar aquilo? Será que ele não fez esforços de outras formas, sabe? Será que ele não fez outros benefícios milhares? Será que a gente tem que resumir o ser humano a sempre aquela falha? Sabe, a gente sempre coloca o indivíduo, a gente quando está com mágoa, a gente sempre olha o lado ruim, a gente nunca vê o Cristo que cada um carrega. A gente nunca olha esse Cristo que cada um carrega, a gente nunca olha o indivíduo que também, tanto quanto a gente, precisa de socorro, compreensão e uma boa prática de indulgência daqueles que o cercam. Quando alguém vem falar, a gente tenta abrandar esses comentários maldosos, sabe? É nossa obrigação moral fazer isso. Mas que fulaninho fez tal coisa. Calma, mas por que ele fez? Vamos entender primeiro a razão dele. Não, ele tem o hábito de estar fazendo isso mesmo, não sei o que, ele faz isso com todo mundo. Mas por que ele fez isso com todo mundo? Por que ele não consegue controlar? O que é que está na infância dele que gerou trauma? Como é a relação dele com a família? Sabe, que momento é esse que ele está passando que ele não consegue controlar os ímpetos? Tenta amenizar. Ninguém é só maldade, ruindade, ninguém é só desequilíbrio. Nem você, nem eu, nem ninguém. Mas a gente sempre se preocupa em ver o outro dentro daquilo que ele pode nos servir. A gente esquece que o bom é aquilo que aquela pessoa é conosco, o carinho que ele nos dá, a atenção que ele nos devota, sabe, o socorro prestimoso, muitas vezes em horas que a gente não espera de ninguém. Aí vem aquela mão estendida e diz, vem comigo, eu estou aqui para te ajudar. Às vezes a pessoa faz em silêncio, você nem sabe que foi ela que fez. Veja aqui, coração gigante. Mas mesmo assim essas pessoas são julgadas pela coisa equivocada ou mal interpretada, vista pelo olhar do doente, não daquele que consegue olhar pela lente do amor. Sabe, a pessoa que machuca, geralmente ela não está nem aí para o que o outro está pensando. Ela descarregou as energias ruins dela, machucou, feriu. Se acha no direito de seguir em frente, sem olhar para trás, sem pensar naquele que estava sofrendo, que sofreu a mágoa, né? E a gente vai lá simplesmente e julga porque eu fiz e o outro que está lá ferido é um problema dele, não sei o que, é assim mesmo, ele também já fez isso um dia. Como se você tivesse o senso da justiça nas mãos, como se você fosse a balança divina, que se acha no direito de revidar ou fazer justiçaria no lugar de justiça e está tudo certo perante Deus. Porque você é puro e o outro não. Pensamento equivocado, infantil, limitado, esdrúxulo, pequeno. Afinal de contas, somos tão reprováveis quanto qualquer um, ou até pior, lembrando disso, né? Às vezes a pessoa errou porque fofocou e você é adúltero, o que é pior, sabe? Vamos botar na balança, ver as consequências na vida de outros. Se a fofoca dele for tão ruim quanto a sua imaturidade em adulterar e estragar a sua família. Às vezes o outro ele foi só responsável com o horário, mas você é aquele que cria problemas dentro da casa espírita ou dentro da sua casa. Às vezes o outro errou no português quando foi dar uma palestra, ou não estudou o suficiente, mas você é o tirano da casa. E no centro você é santo.
Porque dentro das instituições religiosas nós somos as melhores pessoas do mundo, mas dentro de casa somos os maiores carrascos. A hipocrisia, ela reina, né? Dentro daquele que se vê puritano demais, superior demais, moralista demais. Desconfie desse que é muito santo, desconfie, sabe? Não que você tenha que estar olhando com desconfiança para todo mundo, não é isso. Mas, geralmente, essas pessoas, elas têm máscaras, sabe? Máscaras sociais. Chico tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Sabe qual é a diferença entre nós e aqueles que estão dentro aqueles que foram pegos, né? Que estão dentro dos presídios, que eles foram descobertos. Essa é a diferença entre eles e a gente. Quer dizer, somos todos nós criminosos de alguma forma, dentro da lei divina. Só que a lei descobriu aqueles primeiro. É isso que ele quer dizer. Todos nós somos delinquentes perante a lei divina. Então, por isso, não temos a capacidade de julgar o outro. A gente tem uma única pessoa que a gente tem a obrigação de julgar o comportamento, pensamentos e palavras, que é a gente mesmo. Aí eu pergunto, você é tão rígido com você quanto você é rígido com o outro? Será que você é essa pessoa tão disciplinada e tão disciplinadora para consigo mesmo, como você quer que o outro seja? Acredito que não, acho que a gente é muito mais conivente com os nossos próprios erros, porque a gente entende as nossas razões do que com o erro do outro. É por isso que a gente é tão intolerante. Porque tudo, vamos observar pelo seguinte prisma, se todas as nossas deficiências morais têm duas bases sólidas, ainda dentro da gente, né? Ainda, que é o egoísmo e o orgulho. Quando a gente toma atitudes erradas, é o nosso egoísmo e o nosso orgulho falando. Quando o outro erra, ele também está errando pelo orgulho ou pelo egoísmo dele. Então por que você se acha superior ao ponto de julgar ele na atitude que ele cometeu? Não, mas é porque ele fez um crime muito grave. Quantos crimes graves você já fez? Se não nessa, nas outras vidas. Quem é tu? Te observa, te analisa. A psicologia diz que a pior fase é quando você começa a se olhar no espelho, que você começa a ver quem você é. E você não se agrada daquilo que você vê. Então muitos fogem da psicologia, muitos fogem da terapia, muitos fogem de conhecer a si mesmo, porque é doloroso demais se reconhecer pequeno, cheio de falhas, de pensamentos equivocados, de julgamentos errôneos sobre o outro, sabe? De mazelas morais que carregamos o tempo todo. Se conhecer é muito doloroso. Por isso que muitos fogem, vivem nessa alucinação, sabe, nesse mundo, nessa bolha criada, onde ele é superior. E qualquer outro é inferior ao ponto de merecer o seu castigo, o seu julgamento. Não funciona dessa forma. A indulgência, ela calma, sabe? Quando você começa a entender quem é o outro. Aquele que faz atendimento fraterno, ele vai entender muito bem isso. Aquele que já passou pelo atendimento fraterno, tanto fazendo quanto desabafando. O atendimento fraterno é aquele momento em que você vai ouvir a pessoa nas suas dores. Você precisa ter o mínimo de conhecimento dentro da doutrina para poder aconselhar tudo dentro da doutrina, dentro da ótica espírita, de preferência, né? E para isso tu precisa se conhecer também um pouquinho melhor para poder conseguir gerar empatia. Sofrer. Olha, empatia não é você se colocar no lugar do outro porque você não consegue, isso é impossível. Mas é você compartilhar da dor dele. Aí sim você consegue. Porque você chegar num momento e dizer assim para uma pessoa, olha, eu perdi meu filho. Por mais que eu entenda o que é essa dor de perder um filho, eu estou muito longe de me colocar no lugar dele, porque eu nem imagino a ideia de eu perder uma filha minha. Só tenho duas, né? Quem me conhece sabe que eu tenho duas filhas, Júlia e Jade.
Eu nem cogito a ideia, eu nem paro para pensar nessa coisa de um dia perder uma delas, porque eu acho que eu não consigo nem, eu acho que eu surto. Acho que eu não consigo dar conta da vida, sabe? Porque são os grandes amores que eu tenho, são as razões da minha vida, são minhas filhas. Aí assim, se uma pessoa chegar para mim e dizer eu perdi meu filho, eu posso só simplesmente sofrer com ele. Mas dizer que entendo a dor dele, nunca. Nunca. Se a pessoa disser assim, eu briguei com minha mãe e estou sofrendo. Aí eu entendo que já briguei com minha mãe, todo mundo já brigou com a própria mãe em algum momento. Já brigou com o próprio pai, já brigou com o próprio irmão, já brigou até com os filhos. É entendível. Isso aí a gente pode se colocar próximo da realidade que ele vive. Porque até mesmo nessas situações em que somos semelhantes, vivemos as mesmas dores, cada um tem uma interpretação diferente daquele sentimento, daquela sensação, daquele momento. Eu tive bases para suportar isso ou não? Ele teve bases para suportar isso ou não? Será que ele sente com a mesma intensidade ou mais, ou vê de outra forma? Então eu não tenho como me colocar no lugar dele, mas eu tenho como dividir esse sentimento com ele. De sofrer com ele. As mães, quando chegavam lá desesperadas para conversar com Chico e ter respostas através das cartas daqueles entes queridos que elas perderam, muitas vezes Chico só chorava abraçado com elas. E as pessoas perguntavam, tu não vai falar do evangelho para ela? Ele fez, não. Elas só precisam de um ombro. E eu só preciso ser solidário. Então, Chico poderia e nunca exerceu. Não estou dizendo que Chico era perfeito. Chico era um homem, um ser humano que tinha suas falhas também. Mas Chico tinha uma condição de ele poder chegar para o outro e dizer, não faça isso, por causa disso, sabe? Ter um olhar um pouco mais severo. Nunca exerceu essa parte. Nunca. Muito pelo contrário. Ele sempre amenizava a situação do outro. Teve um momento em que, trabalhando por uma determinada casa, eu não vou saber dizer com exatidão se foi com o Divaldo que ele estava fazendo esse trabalho. Eu sei que ele estava trabalhando numa casa. Eu sei que teve um trabalhador importante com ele. E teve um momento em que dentro dessa casa houve uma pessoa que ficou chateada com alguma coisa lá dentro e se afastou da casa e ainda disse que Chico... E essa outra pessoa que na minha lembrança é Divaldo, me perdoe se não for, me perdoe. Façam comentários no vídeo para me reavivar a memória. Mas na época, hoje eu entendo que fosse Divaldo. E saiu dizendo que Divaldo e Chico eram homossexuais, naquele negócio todo, e papapá. Passou-se os anos, passou-se o tempo. Essa pessoa caiu em si. E foi pedir desculpa a Chico, e explicou por que foi, pediu desculpa por todo aquele equívoco. E a única coisa que Chico disse foi, deixa isso para lá, vamos trabalhar. Que força é essa? Que força é essa? Teve um casal de orientais em São Paulo, que teve o filho assassinado por um rapaz. E eles começaram a visitar esse rapaz que assassinou o filho deles. E começou a cuidar dessa pessoa, desse delinquente, vamos dizer assim, dessa pessoa que cometeu esse delito. Ao ponto de reestruturar, deu todo o apoio necessário, educação, alimento, tudo, ao ponto de reestruturar essa pessoa socialmente. E hoje, essa pessoa os veem como pais. Eu pergunto, que força é essa? Veja o poder de indulgência desse ser humano. Ele perdeu um filho na mão daquelas pessoas. Eu não sei o que eu faria. Talvez eu conseguisse fazer a mesma coisa, mas talvez eu fosse fazer pior com ele, eu não sei. Eu hoje aprendo dentro do Evangelho a suportar e entender que tudo que acontece com cada ser humano está dentro da lei divina. Mas como imperfeito que sou, talvez tropece em alguns erros e não consiga pensar dessa forma naquele momento. Talvez com o passar dos anos, sim, mas naquela hora talvez eu não consiga pensar dessa forma. Para você ver como a gente é pequeno. A gente não consegue perdoar o outro porque o outro disse que a gente engordou, porque a gente ficou feio, porque a gente envelheceu, porque você ganha pouco, porque você... Sabe, a gente fica chateado com isso, sabe? O outro fica equivocado
nem suas opiniões para com todos, porque ele tem uma condição financeira melhor, como se ele fosse superior por causa disso, ele exerce um cargo melhor. Então ele vê de cima as outras pessoas, como se as outras pessoas tivessem. E aquele que é visto dessa forma nem sempre entende ou aceita que aquilo ali é equivocado. E ele também critica a ótica do outro. Assim, é um jogo de ego, uma guerra de ego, sabe? O espiritismo ele vem para dizer assim, cara, calma. Da mesma forma que a indulgência ela acalma você, ela te transforma, ela te melhora, ela te dá condições de desabafo, de você entender, porque o outro quando está sendo indulgente, ele consegue se abrir mais. E o outro, se ele é indulgente, ele começa a nos mostrar direções. Isso nos abre a cabeça. Enquanto aquele que está criticando, que escuta a coisa e faz uma crítica, ele não só está faltando com o perdão, que ele mesmo vai precisar lá na frente, que ele mesmo precisa agora, se ele precisou, como ele também causa irritação no outro, e falta de segurança e falta de confiança. Ele não vai se abrir mais contigo, ele vai se procurar uma outra pessoa, e a outra pessoa talvez não pense feito você. Seja um pouco melhor. A gente diz isso, né, no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Sede, é a mesma coisa de dizer, sede indulgente comigo, Pai, na medida em que eu aprendo a ser indulgente com o outro. Tu repete isso todos os dias no teu Pai Nosso. E essa parte tu não se aprendeu, não entendeu, que tu tem o dever moral de sempre que possível exercer o perdão. Se naquela hora não consegue, é entendível se tu és um ser humano, mas que tu tem a obrigação de lutar contra isso durante toda a tua existência, tu tem a obrigação sim. Principalmente você que é espírito, você que conhece um pouco mais do Evangelho do Cristo, você que debate os pensamentos dele, você que diz ser seguidor dele, a gente tem a obrigação de fazer isso. Ser religioso não é fácil, mas é necessário e possível. A única forma de você ter mais cuidado com essa coisa da indulgência é se aquele que está praticando o erro colocar em risco outras pessoas. Aí você tem que agir de uma outra forma e ter um pouco mais de cuidado, porque já pensou, você conhece uma pessoa que aplica golpes, estupra crianças, né? Desculpa o termo usado, comete mal a outras pessoas, comercializa coisas ilegais, coloca outras pessoas em risco de vida. Aí você tem a obrigação de alertar as outras pessoas. É tua obrigação fazer isso. Fora isso, se ele fez até o mal a você, mas é uma coisa que foi pessoal, não se deve comentar. Entendeu? Irmãos, eu espero me ter feito entendido e que nós possamos, de coração, ser um pouco mais indulgente com todos aqueles que nos cercam, porque nós temos tanta necessidade de indulgência quanto eles. Que a paz do Cristo e o amor de Deus reine dentro de nossos pensamentos e palavras e atos, sempre. Eu peço a vocês que deem um like se gostaram, que façam comentários, que peço a vocês temas para as nossas conversas aqui no canal. Peço que se inscrevam para fortalecer o canal, divulguem o vídeo, sabe, de todos os grupos, manda esses vídeos para aquelas pessoas que vocês subentendem que precisa ouvir um pouquinho mais sobre a indulgência. E que possamos nós ser exemplo disso, praticarmos. Que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre. Até mais.